pessoal, matemática é bom demais. Mais uma vez, professor Eduardo aqui com vocês para trabalhar um tema fantástico do nono ano, que é equação do segundo grau. Vem comigo e olha a tela agora. Pense comigo, pessoal. Quanto mede o lado de uma região quadrada se a área dessa região menos a medida do lado é igual a 870. E o que foi que eu fiz? Trouxe a figura para vocês, para a gente analisar. Observe essa parte verde. Essa é a área que eu estou analisando, beleza? Então, aqui eu tenho x, que é um comprimento desconhecido, ó. E aqui também eu tenho x, porque como se trata de um quadrado, os lados são iguais. E aí, pessoal, a pergunta é assim, né? Quanto mede o lado de uma região quadrada se a área dessa região, a área dessa região, que região? Essa região verde aqui, a área dela. Então, como é que se calcula a área de um quadrado? É o lado elevado a 2, é x vezes x. Por isso eu coloquei aqui, tá certo? Menos a medida do lado, menos o próprio lado. Então, é menos x. É igual a 870. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho, pessoal, o que a gente chama de equação do segundo grau. Esse problema que eu estou aqui trazendo para vocês é um problema milenar. Faz muito tempo e os desenvolvedores dele tiveram que estudar essa álgebra para poder resolver essa situação. Por isso nasceu a equação do segundo grau, que eu posso representar desse jeito aqui, ó. Porque aqui eu tenho mais 870, quando eu jogar ele para o outro lado, para o primeiro membro, como equação do primeiro grau, ele troca de sinal, ele vem menos, troca de operação, melhor dizendo. Então vai ficar assim, x ao quadrado menos x menos 870 igual a zero. Esta é uma equação do segundo grau. E aí eu quero generalizar isso que eu falei, dizendo a você que uma equação do segundo grau é toda sentença matemática escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tem uma condição importante, que esse a, o número que está na frente de x ao quadrado, tem que ser diferente de zero. Beleza? Vem para cá, continua. Olha essa expressão que eu tinha colocado antes, essa sentença, x ao quadrado menos x menos 870 igual a zero. Eu posso, dela, encontrar os coeficientes numéricos. Os números que estão aqui, ó, esse número A, B e C. Eu posso encontrar a partir dessa equação. Vamos ver isso? O meu A é igual a 1. O número que está na frente de x ao quadrado é 1. O meu B é menos 1. É o número que está na frente de x. E o meu C? Menos 870. Deixa eu te dar mais um exemplo. Menos x ao quadrado mais 6 igual a zero. Uma equação do segundo grau. Eu posso saber quem é o valor de A? Claro que sim. O A é o número que está na frente de x ao quadrado. No caso aqui é menos 1. Ô, professor, não estou vendo o 1 que está aqui. Esse 1, ele é o elemento, é aquele valor que ao multiplicar por x ao quadrado, ele não vai alterar o x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, o meu A é menos 1. O meu B é quem? É o número que está na frente de x. Como você não vê apenas o x, o meu B é igual a zero. E o C? O C é igual a 6. A gente chama também de termo independente. C é igual a 6. Aqui é a mesma situação, eu coloquei mais uma equação para a gente determinar, encontrar os valores de A, B e C, onde o A é o 2, que é o número que está na frente de x ao quadrado, o B é o menos 3, certo? E o C, ele não aparece, o termo independente, se ele não aparece, ele é igual a zero. O que é que a gente consegue visualizar nesses três exemplos? Vou te dizer agora. É o que a gente chama de classificação das equações do segundo grau. Que ela pode ser incompleta,
Toda a equação incompleta é quando está faltando lá o B ou C, ou seja, quando B ou C é igual a zero. E aqui, ó, eu tenho que A é igual a menos 1, B é igual a zero e C é igual a 9. Da mesma forma, esse outro exemplo. O A é 1, que é o número que está na frente de x ao quadrado. O B é menos 10 e o C também é zero, porque ele não apareceu aqui, ó. Então, veja que B pode ser zero ou C pode ser zero. Quando isso acontecer, eu estou trabalhando com a equação incompleta. E ela também pode ser completa, pessoal. A equação do segundo grau ela vai ser completa, completinha, quando ela tiver o A, o B e o C diferentes de zero. Professor, me dê um exemplo. X ao quadrado. Na frente de x ao quadrado eu tenho o número 1. Na frente de B eu tenho menos 9. Aliás, desculpa, na frente de x eu tenho menos 9. E o termo independente é o 14. Nesse caso aqui, eu tenho A, B e C diferentes de zero. Se eu tenho A, B e C diferentes de zero, é uma equação do segundo grau completa. Beleza? E aí, como é que se resolve, professor, uma equação do segundo grau? O senhor falou dos valores de A, B e C, mas não disse como se resolve. Tá certo, vou te mostrar como resolver. Primeiro eu quero te mostrar como resolver uma equação incompleta, faltando B, certo? Ou seja, quando B for igual a zero. Aí eu vou te demonstrar aqui no cantinho do lado direito, ó. Olha para cá comigo. Se eu tenho B igual a zero, ele não vai aparecer na minha expressão, na minha sentença, melhor dizendo, da equação do segundo grau. Então eu tenho isso aqui. Quando eu trouxer esse mais C para o segundo membro, ele vem menos C. Aí quando eu fizer isolar o x ao quadrado aqui, vai ficar menos C sobre A, porque esse A está multiplicando, ele passa dividindo. E para saber quem é o valor de x, a ideia da potência e raiz que a gente já estudou, o inverso da potência é uma raiz quadrada. Nesse caso vai ficar mais ou menos raiz quadrada de menos C sobre A. Eu vou te dar aqui um exemplo, veja. Menos x ao quadrado mais 9 igual a zero. Eu tenho aqui, quem é o valor de A? Isso, muito bem, é menos 1. Quem é o valor de B? Zero. Ele não apareceu o valor de x aqui, ó. O x não apareceu, então o coeficiente de x é igual a zero. E o termo independente quem é? 9. Se eu tenho um A, B e C, onde B é igual a zero, eu posso usar essa fórmula aqui, ó. E aí eu vou mostrar para vocês como é a utilização desta fórmula. Raiz quadrada de menos C sobre A. O A é menos 1, eu substituo. E o valor de C é 9, vai ficar menos 9 sobre menos 1. Quando eu fizer a divisão, menos com menos vai dar mais, e o 9 sobre 1 vai dar 9. Raiz quadrada de 9, portanto, é 3. Como eu estou trabalhando com a equação do segundo grau, são duas raízes, uma positiva e outra negativa, beleza? Ainda tenho também como fazer a demonstração para você ver quando C é igual a zero. Olha para cá e veja a demonstração. Eu faço o seguinte, o x ao quadrado é x vezes x. E observe que eu tenho x aqui e aqui, então o fator comum é o x. Quando eu tirar esse x daqui, vai ficar o ax mais b. Nesse caso, para que o produto dê zero, eu tenho que x tem que ser zero, um dos fatores tem que ser zero. E eu tenho também que o outro, resolvendo essa expressão aqui, ax mais b igual a zero, tem que ser dado como sendo menos b sobre a. Ou seja, x, a primeira raiz tem que ser zero e a segunda tem que ser menos b sobre a, para poder resolver uma questão como esta aqui, ó, que eu estou colocando aqui para você ver. X ao quadrado menos 10x igual a zero. O meu a é igual a menos 1. O meu b aqui é menos 10. Meu b é menos 10. E o c é zero. Não considere isso aqui, tá, pessoal? O b não é zero. O b é menos 10. E o c é zero. Beleza? Aí, como o b é menos 10, só é eu substituir aqui, ó. B sendo menos 10. Aí, menos com menos dá mais.
10 dividido por 1 dá 10. Ou seja, eu tenho duas raízes. Uma raiz é 0 e a outra raiz é 10. E ainda eu tenho também como resolver uma equação do segundo grau completa, certo? Usando a fórmula de Bhaskara. Pessoal, a fórmula de Bhaskara é dada por uma razão. Ela é assim, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Claro que tem a demonstração, mas a gente aqui não vai conseguir fazer a demonstração para vocês, mas vocês podem observar depois. Eu posso até trazer e explicar todos os detalhes dessa demonstração, tá certo? Por enquanto, eu quero só que você observe que eu posso substituir os valores de A, B e C nesta fórmula de Bhaskara e resolver a minha equação. Veja, o B é menos 9, então menos com menos vai dar mais. O A vale 1, e o C vale 14. Quando eu faço as substituições, o resultado daqui de dentro, do radicando, dá 25. Então, eu vou ter duas raízes. Uma raiz para o valor positivo e outra raiz para o valor associado aqui ao número negativo. Eu distribuo. Primeiro, eu faço 9 mais a raiz quadrada de 25, que é quanto? 5. Quando eu fizer 9 mais 5 dividido por 2, vai dar 7. E quando eu fizer, usando o sinal de menos, 9 menos 5 dividido por 2, vai dar 2. Então, quem é a minha solução? É 2 e 7. Para finalizar, vocês vão responder o início, aquela questão inicial que eu introduzi aqui, esse conteúdo. Quanto mede o lado de uma região quadrada, se a área dessa região menos a medida do lado é igual a 870. Então, você vai ter que responder pela fórmula de Bhaskara esta equação do segundo grau. Beleza, pessoal? Até a próxima aula, se Deus permitir. Matemática é bom demais. Valeu, pessoal!